2018. A Tesla, a joia da coroa de Elon Musk, está sangrando dinheiro. Centenas de milhões de dólares a cada semana. A empresa está a poucas semanas da falência total. Wall Street aposta no seu fracasso. Rivais zombam. Em meio ao caos, Musk dorme no chão da fábrica, em um esforço desesperado para salvar seu sonho. Hoje, essa mesma empresa vale mais do que quase todas as outras montadoras do mundo somadas. Como isso aconteceu? Foi um milagre da engenharia ou a maior e mais bem-sucedida manobra de marketing da história? Esta é a história da grande aposta de Elon Musk. Uma aposta que não envolve apenas carros elétricos ou foguetes. É uma aposta de trilhões de dólares que decidirá o futuro da humanidade no espaço, a evolução da inteligência artificial e a própria estabilidade da economia global. A pergunta que vamos responder não é se Musk é um gênio. A pergunta é se seu império é uma maravilha da inovação ou o mais elaborado castelo de cartas já construído. Para entender o império de Musk, precisamos voltar ao início. Não à África do Sul, mas ao coração do primeiro boom da internet. Com a Zip2 e mais tarde com o PayPal, Musk aprendeu uma lição fundamental. O Vale do Silício não vende apenas produtos, ele vende histórias. Ele vende o futuro. Ao vender o PayPal para o eBay por mais de $1,5 bilhão, ele saiu com cerca de 180 milhões. A maioria das pessoas se aposentaria. Mas Musk fez o impensável. Ele apostou tudo. 100 milhões na SpaceX para colonizar Marte. 70 milhões na Tesla para acabar com a era do petróleo. 10 milhões na Solar City. Era uma aposta suicida. Amigos o alertaram que ele perderia tudo. E ele quase perdeu. O que o salvou não foi apenas sua genialidade, mas um ator que muitas vezes é esquecido em sua mitologia, o governo dos Estados Unidos. Contratos da NASA e empréstimos do Departamento de Energia foram a linha de vida que manteve seus sonhos respirando. A partir daqui, a lenda do gênio visionário e a realidade do empresário astuto começam a se misturar, criando o enigma que vamos decifrar. Vamos começar pela Tesla. A narrativa oficial é a de uma startup rebelde que enfrentou os gigantes de Detroit e venceu. Uma história de inovação implacável que tornou os carros elétricos desejáveis. E essa parte da história é verdadeira. O Model S mudou o jogo. Ele provou que um carro elétrico poderia ser rápido, bonito e ter um alcance decente. Musk não inventou o carro elétrico, mas ele o tornou sexy. Ele criou uma marca que é mais parecida com a Apple do que com a Ford. Uma marca que vende um status, uma identidade, uma afiliação a um futuro mais limpo e tecnológico. Os primeiros compradores não estavam apenas comprando um carro, estavam comprando um pedaço dessa visão. E essa lealdade fanática se tornaria uma das armas financeiras mais poderosas de Musk, um exército de defensores que impulsionaria a empresa através de seus momentos mais sombrios e perigosos. Mas por trás dessa fachada brilhante, a realidade da fabricação era um pesadelo. O lançamento do Model 3, o carro elétrico para as massas, foi batizado por Musk de Inferno da Produção, e ele não estava exagerando. A empresa tentou automatizar excessivamente a linha de montagem, um erro que quase a levou à falência. Carros saíam da fábrica com defeitos de qualidade chocantes, painéis desalinhados, pintura falha, problemas de software. A Tesla estava queimando dinheiro a uma velocidade insustentável. Foi nesse período que Musk dormiu na fábrica, em uma performance pública de dedicação total. A história do gênio sofredor que sacrifica tudo por sua missão. Isso galvanizou seus funcionários e seus investidores. Mas o que realmente salvou a Tesla não foi apenas o trabalho duro. Foi uma engenhosa manobra de contabilidade perfeitamente legal, mas que revela o verdadeiro jogo que estava sendo jogado. A Tesla precisava desesperadamente mostrar lucro. E encontrou uma maneira de fazer isso que tinha muito pouco a ver com a venda de carros. O segredo para a súbita lucratividade da Tesla não estava nos motores elétricos, mas em algo chamado créditos regulatórios de emissão zero. Parece complicado, mas é simples. Vários governos exigem que as montadoras vendam uma certa porcentagem de veículos de emissão zero. Se não o fazem, precisam comprar créditos de uma empresa que o faz. E qual empresa vendia apenas carros elétricos? A Tesla. Esses créditos eram puro lucro. Em alguns trimestres cruciais, a venda desses créditos para concorrentes como a Fiat Chrysler e a General Motors foi maior que o lucro líquido total da Tesla. Em outras palavras, a empresa não estava ganhando dinheiro vendendo carros. Estava ganhando dinheiro vendendo permissões para que outras empresas continuassem a poluir. Foi uma jogada brilhante que acalmou Wall Street e permitiu que a empresa levantasse mais capital. Mas isso levanta uma questão desconfortável. A Tesla era realmente uma empresa de tecnologia disruptiva ou um ator habilidoso em um jogo de subsídios governamentais? Isso nos leva ao paradoxo da avaliação da Tesla. Em seu pico, a empresa valia mais de $1 trilhão, mais do que Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors e todas as outras grandes montadoras combinadas. Como isso é possível? A Tesla vende uma fração dos carros que seus concorrentes vendem. A resposta está na história que Musk vendeu ao mercado.
A Tesla não é uma empresa de carros, é uma empresa de inteligência artificial, é uma empresa de robótica, é uma empresa de energia. O valor não está nos carros de hoje, mas na promessa de milhões de robotáxis autônomos no futuro. Uma frota que geraria lucros inimagináveis. Essa promessa, a da direção totalmente autônoma, tem sido adiada ano após ano. No entanto, é essa promessa que sustenta uma avaliação que desafia a lógica financeira tradicional. Os investidores não estão comprando os lucros atuais da Tesla. Eles estão comprando o ingresso para o futuro de ficção científica de Elon Musk. É a maior aposta do mercado na capacidade de um homem de cumprir o impossível. Agora, vamos olhar para o céu. A SpaceX é talvez a conquista mais inegável de Musk. A empresa fez o que muitos consideravam impossível. Tornou os foguetes reutilizáveis, reduzindo drasticamente o custo do acesso ao espaço. Pousar um foguete de primeiro estágio em uma plataforma no meio do oceano é uma das maiores proezas de engenharia da história humana. Não há como negar. A SpaceX revitalizou a corrida espacial e tornou a América novamente dominante no lançamento de satélites e astronautas. Mas, novamente, a história do gênio solitário que construiu tudo do zero apaga um parceiro crucial. Sem a NASA, a SpaceX não existiria. Após o desastre do ônibus espacial Columbia, a NASA precisava desesperadamente de uma nova maneira de chegar à Estação Espacial Internacional. Eles decidiram apostar em empresas privadas. A SpaceX recebeu bilhões de dólares em contratos de desenvolvimento e lançamento. Foi o cliente fundamental que permitiu à SpaceX sobreviver aos seus primeiros e explosivos fracassos e se tornar a gigante que é hoje. A revolução da reutilização de foguetes é um divisor de águas econômico. Antes da SpaceX, cada foguete era usado uma vez e depois descartado no oceano. Imagine comprar um Boeing 747, voar de Nova York a Londres uma vez e depois jogá-lo no Atlântico. Era assim que a indústria espacial funcionava. Musk, com sua abordagem de primeiros princípios, questionou essa lógica. Ao desenvolver a tecnologia para pousar e reutilizar os foguetes, a SpaceX cortou os custos de lançamento em uma ordem de magnitude. Isso não apenas tornou a empresa incrivelmente lucrativa, mas abriu o espaço para uma nova economia. De repente, tornou-se viável lançar megaconstelações de satélites, como o próprio Starlink da SpaceX. Ele não apenas construiu um foguete mais barato, ele construiu a rodovia para uma nova era de comércio e comunicação orbital, uma rodovia da qual ele é o dono. E isso nos leva ao Starlink, talvez o ativo mais estrategicamente importante no império de Musk. Em sua superfície, é um serviço de internet via satélite para áreas rurais e remotas. Mas é muito mais do que isso. É a primeira infraestrutura global de comunicação de propriedade e operação privada. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia e cortou suas comunicações, foi o Starlink que manteve o governo e o exército ucraniano online. De repente, um bilionário americano tinha o poder de ligar ou desligar a capacidade de uma nação de lutar uma guerra. Isso deu a Musk um nível de poder geopolítico que nenhum CEO na história jamais teve. Ele se tornou um ator indispensável na segurança nacional, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo. O Starlink não é apenas um negócio, é uma nova forma de poder, flutuando acima das fronteiras e, em grande parte, fora do controle dos governos tradicionais. A linha entre a SpaceX e os interesses estratégicos americanos está se tornando cada vez mais tênue. A empresa é agora a principal fornecedora de lançamentos para o Pentágono, colocando em órbita os satélites de espionagem e militares mais sensíveis do país. Sua crescente constelação, Starshield, uma versão militarizada do Starlink, está se tornando a espinha dorsal das comunicações militares, dos EUA. Isso cria uma situação complexa. Musk controla uma infraestrutura vital para a segurança nacional americana, mas ele também tem vastos interesses comerciais em outros países, incluindo a China, onde a Tesla tem uma de suas maiores fábricas. Quem Musk serve? Seus acionistas, ele mesmo, ou os Estados Unidos? Essa ambiguidade confere a ele uma alavancagem extraordinária em suas negociações com governos em todo o mundo. Ele não é apenas um empreiteiro do governo. Ele é um parceiro relutante, às vezes indispensável e sempre imprevisível. Nenhuma investigação sobre Elon Musk estaria completa sem examinar seu comportamento no Twitter, agora chamado de X. Em agosto de 2018, ele tweetou: "Estou considerando tornar a Tesla privada a $420, financiamento garantido." O preço das ações disparou. O mercado entrou em frenesi, mas o financiamento não estava, de fato, garantido. Foi uma declaração, na melhor das hipóteses, otimista, e na pior, uma mentira deliberada para queimar os investidores que apostavam contra a Tesla, os chamados short sellers. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, processou Musk por fraude de valores mobiliários. O caso foi resolvido com um acordo. Musk e a Tesla pagaram uma multa de $20 milhões cada, e Musk foi forçado a renunciar ao cargo de presidente do conselho. Para um bilionário, foi um tapa na mão.
Mas o incidente estabeleceu um padrão. Musk usaria sua enorme plataforma para mover mercados, muitas vezes com consequências caóticas e com pouca consideração pelas regras. O caso do financiamento garantido foi apenas o começo. Musk então se voltou para o mundo volátil das criptomoedas. Com um único tweet, ele podia fazer o preço do Bitcoin disparar. Ele abraçou o Dogecoin, uma criptomoeda criada como uma piada, transformando-a em um ativo de bilhões de dólares e se autoproclamando o Dogefather. Ele apareceu no programa de televisão Saturday Night Live, onde suas piadas fizeram o preço da moeda despencar, eliminando fortunas de pequenos investidores que seguiram seu exemplo. Foi um jogo? Foi manipulação de mercado? Para seus seguidores, era apenas Elon sendo Elon, um bilionário se divertindo. Para os críticos, foi um abuso de poder chocante, usando sua influência para brincar com as economias de pessoas comuns. Independentemente da intenção, o resultado foi claro. Elon Musk provou que podia dirigir a narrativa e o fluxo de capital com apenas 280 caracteres. O poder de Musk para mover mercados não vem apenas de seus seguidores casuais. Ele cultivou deliberadamente um culto à personalidade. Ele se envolve diretamente com seus fãs e críticos no X, criando uma sensação de acesso e intimidade. Ele fala a linguagem dos memes e da cultura da internet. Isso construiu um exército de milhões de investidores de varejo, que não são apenas acionistas, são crentes. Eles defendem cada movimento seu, atacam jornalistas que o criticam e compram cada queda nas ações da Tesla. Esse exército digital serve como um poderoso escudo. Torna quase impossível para os short sellers apostarem contra ele, pois qualquer notícia negativa é recebida com uma onda de compras coordenada por seus seguidores. Ele transformou o investimento em um esporte de equipe, onde a lealdade a ele é o único ingresso para o jogo. É uma dinâmica que reescreveu as regras de como as empresas interagem com os mercados financeiros. A estratégia central de Musk pode ser resumida em uma frase: vender o futuro hoje. Todas as suas empresas são construídas sobre promessas grandiosas. A Tesla não vende carros, vende a promessa de um futuro de energia sustentável e autonomia total. A SpaceX não vende lançamentos de foguetes, vende a promessa de uma humanidade multiplanetária. A Neuralink não vende implantes cerebrais, vende a promessa de curar todas as doenças neurológicas e fundir o homem com a máquina. Essas visões são tão inspiradoras e tão distantes que se tornam quase imunes a críticas de curto prazo. Quando a Tesla não atinge as metas de produção, não importa, porque o futuro dos robotáxis ainda está a caminho. Quando um foguete da SpaceX explode, não importa, porque o objetivo final é Marte. Essa capacidade de manter os olhos dos investidores fixos em um horizonte distante e brilhante é talvez seu maior talento. É o que permite que suas empresas comandem avaliações que parecem desconectadas de sua realidade financeira atual. Vejamos a Neuralink. A promessa é de tirar o fôlego, um implante cerebral que pode curar a paralisia, a cegueira e uma miríade de outras doenças. Em suas demonstrações, Musk mostrou porcos com implantes e um macaco jogando pong com a mente. O hype é imenso. A realidade, no entanto, é muito mais lenta e complexa. A tecnologia de interface cérebro-computador existe há décadas. O progresso da Neuralink, embora real, não é o salto quântico que sua publicidade sugere. Além disso, a empresa tem enfrentado sérias alegações de bem-estar animal e uma cultura de trabalho de alta pressão que apressa os cronogramas científicos. A Neuralink é um estudo de caso perfeito do método Musk: pegar uma tecnologia existente, envolvê-la em uma narrativa de ficção científica, acelerar radicalmente os cronogramas e criar um hype massivo. O perigo é que, ao lidar com o cérebro humano, as consequências de mover rápido e quebrar coisas são muito mais graves. E depois há a The Boring Company. A visão original era revolucionária. Uma vasta rede de túneis subterrâneos de vários níveis, onde carros seriam transportados em trenós elétricos a velocidades de mais de 200 km por hora, resolvendo o tráfego urbano para sempre. Os vídeos conceituais eram espetaculares. O resultado, até agora, é um túnel de pouco mais de 2 km sob o centro de convenções de Las Vegas, onde Teslas comuns transportam passageiros a cerca de 50 km por hora. É essencialmente um táxi subterrâneo de baixa velocidade, de uma solução que mudaria o mundo para uma atração turística de nicho. Para os defensores, é um primeiro passo, uma prova de conceito. Para os céticos, é o exemplo mais claro da tática de Musk: prometer uma revolução e entregar um projeto de estimação. A empresa foi avaliada em quase 6 bilhões de dólares, em grande parte com base na promessa, não na realidade, do que construiu até agora. A aquisição do Twitter por 44 bilhões de dólares é talvez a aposta mais caótica e reveladora de Musk. Foi uma saga de idas e vindas, ameaças legais e uma compra que ele claramente se arrependeu de ter feito.
Ele sobrecarregou a empresa com 13 bilhões de dólares em dívidas, demitiu mais de 80% da força de trabalho e renomeou-a como X, em busca de um sonho de criar um aplicativo de tudo. Desde então, o valor da empresa despencou. Anunciantes fugiram, o discurso de ódio e a desinformação aumentaram. Do ponto de vista financeiro, a aquisição parece um desastre monumental. Então, por que ele fez isso? Foi um impulso egoísta para controlar o que ele chamou de praça pública digital? Ou foi um movimento estratégico calculado para possuir a plataforma, onde as narrativas que impulsionam suas outras empresas são forjadas? Ao controlar o X, ele não controla apenas um negócio. Ele controla o megafone mais poderoso do mundo. Observe o padrão. Quando a Tesla estava no inferno da produção e enfrentando um escrutínio intenso, Musk de repente anunciou a The Boring Company com seus vídeos futuristas, desviando a atenção da mídia. Quando os relatórios sobre as condições de trabalho na Tesla se tornaram um problema de relações públicas, ele começou a falar mais sobre a missão da Neuralink de curar doenças. Quando o negócio do Twitter estava implodindo, a SpaceX tentou um lançamento orbital de sua Starship. Repetidamente, uma nova visão grandiosa, um novo objeto brilhante, é apresentado ao público exatamente quando uma de suas empresas existentes está sob pressão. Pode ser uma coincidência, ou pode ser uma estratégia deliberada de gerenciamento de narrativa. Uma espécie de mágica de palco, onde a mão direita lança um foguete para Marte, enquanto a mão esquerda lida com problemas financeiros ou de produção muito mais mundanos e problemáticos. Agora, vamos ser justos. O caso para Musk como um gênio visionário é forte. Antes da Tesla, os carros elétricos eram piadas, lentos, feios e com autonomia limitada. Ele os tornou o futuro inevitável da indústria automobilística. Ele forçou todos os grandes fabricantes a abandonar décadas de investimento em motores de combustão e abraçar a eletrificação. Isso, por si só, é uma conquista histórica. Antes da SpaceX, a indústria espacial era um clube fechado de governos e gigantes aeroespaciais estagnados. Ele a abriu, reduziu os custos e reacendeu a ambição da humanidade pela exploração espacial. Essas não são pequenas conquistas. São transformações sísmicas em duas das indústrias mais importantes do mundo. Ele não apenas construiu empresas, ele mudou o curso da tecnologia. Mesmo seus maiores críticos devem admitir que o mundo em que vivemos hoje foi moldado de forma significativa por sua ambição e teimosia. No entanto, o caso para Musk como um mestre da fraude, ou pelo menos da ofuscação, também é convincente. Seu império foi construído sobre uma base de bilhões de dólares em subsídios governamentais e créditos regulatórios. Sua avaliação de mercado é impulsionada por promessas de tecnologias futuras, como a direção autônoma, que permanecem perpetuamente no próximo ano. Ele usou sua plataforma de mídia social para inflar o valor de ativos especulativos de suas próprias ações a criptomoedas de piada, muitas vezes em detrimento de investidores menores. Ele opera em uma área cinzenta, onde a linha entre otimismo visionário e deturpação fraudulenta é perigosamente fina. O argumento não é que ele não tenha alcançado coisas reais. O argumento é que o valor financeiro atribuído a essas realizações e, mais importante, às suas promessas futuras, foi inflado a níveis insustentáveis por meio de uma combinação de hype, personalidade e engenharia financeira. Isso nos leva ao dilema, grande demais para falir. As empresas de Musk não são mais startups de nicho. A Tesla é uma parte crucial da transição para a energia verde. A SpaceX e o Starlink são infraestruturas vitais para a comunicação global e a segurança nacional dos EUA. O que acontece se este império, construído sobre dívidas massivas e avaliações altíssimas, começar a desmoronar? O colapso da Tesla poderia dizimar os portfólios de milhões de investidores de varejo e causar um efeito cascata em todo o setor automotivo e de tecnologia. Uma falha da SpaceX poderia paralisar a capacidade da América de acessar o espaço. Elon Musk construiu um sistema onde seu sucesso é o sucesso da América e seu fracasso poderia desencadear uma crise sistêmica. Ele se tornou tão entrelaçado com o futuro tecnológico e econômico do Ocidente que talvez simplesmente não possamos mais nos dar ao luxo de deixá-lo falir, independentemente de seus métodos. No final, a grande aposta de Elon Musk pode não ser sobre carros, foguetes ou chips cerebrais. A aposta final é sobre a natureza do próprio capitalismo do século XXI. Musk percebeu que vivemos em uma economia de atenção, onde a narrativa é tão valiosa quanto o produto, e às vezes mais. Ele provou que um líder carismático com uma visão grandiosa pode comandar vastas quantidades de capital, mesmo que a lucratividade tradicional seja instável ou inexistente. Ele é o produto final de um sistema financeiro inundado de dinheiro barato, procurando desesperadamente por crescimento exponencial. Ele é um gênio, sim, em engenharia, marketing e, acima de tudo, em levantar capital. Ele é um mestre da fraude. Talvez o termo mais preciso seja mestre do jogo. Ele não inventou as regras do nosso sistema financeiro especulativo, mas ninguém, absolutamente ninguém, as joga melhor do que ele. Então, por que isso importa? A saga de Elon Musk é mais do que a história de um homem.
É um espelho que reflete as verdades mais profundas e, por vezes, mais desconfortáveis sobre nossa economia moderna. Ela revela que a fronteira entre inovação visionária e mania especulativa é assustadoramente tênue. O sucesso ou o fracasso de sua grande aposta ajudará a definir a próxima década da tecnologia, das finanças e até mesmo da geopolítica. Se ele tiver sucesso, poderá acelerar a humanidade para um futuro de abundância sustentável e exploração interplanetária. Se ele falhar, o colapso de seu império poderá desencadear um contágio financeiro, expondo a fragilidade de um mercado construído sobre histórias em vez de fundamentos. A questão final não é apenas sobre o legado de um homem, mas sobre o sistema que o criou. A aposta de Elon Musk é o futuro da humanidade ou a maior bolha financeira da história? Deixe sua teoria nos comentários.